Bom dia, meu nome é Alexandre e hoje nós vamos conversar sobre instrumentos musicais. É um assunto muito polêmico no meio da Irmandade, o uso de instrumentos, por que nós não usamos instrumentos e muitos outros questionamentos. Mas meu papel hoje é expor as escrituras. Então, é muito recomendado que você, após essa aula, pegue sua Bíblia e se aprofunde mais por conta própria, por dois motivos. O primeiro, porque as Escrituras têm a resposta, e o segundo, porque você, por sua própria conta, vai poder ir atrás da verdade sem nenhuma influência de algum tipo de teologia ou alguma opinião de outras pessoas, e assim tirar sua própria conclusão. Então, eu espero que vocês aproveitem a aula de hoje. É uma aula bem interessante. Eu particularmente gosto de estudar sobre isso na Bíblia. Tive muitos questionamentos, muitas dúvidas, mas hoje espero que com base nas escrituras a gente possa chegar a algum entendimento mais sólido sobre esse tema. E agora é aquele momento que você pausa o vídeo, pega um caderno, pega uma folha e um lápis ou uma caneta, se você preferir, para poder anotar as principais passagens e assim poder depois ir nas escrituras e na Bíblia e poder confirmar e até se aprofundar mais sobre o que a gente vai aprender hoje. Podemos entender que Adão e Eva adoravam a Deus por meio da voz, cantando. Um motivo que comprova esse pensamento é pelo fato dos instrumentos musicais só terem surgido 8 gerações após Adão e Eva. Vamos ler Gênesis capítulo 4, versículos 20 e 21. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. E a partir da linhagem de Caim, nós podemos perceber que algumas culturas foram criadas. Por exemplo, Jabal, a agricultura, Jubal, a música, e Tubal-Caim, a metalurgia. Os instrumentos eles também eram usados por prazer pessoal, para trazer alguma alegria para a pessoa que estava utilizando o instrumento. Nós vamos analisar algumas passagens que provam este pensamento. A primeira delas está em Gênesis capítulo 31, versículo 27. O contexto é mais ou menos o seguinte. Jacó ele estava trabalhando para Labão. Labão era o pai das esposas de Jacó. E por consequência desse trabalho, Labão pagava a Jacó um devido salário. Então Jacó cuidava do rebanho de Labão e trabalhava bastante para Labão e sua família. Entretanto, Labão vinha enganando Jacó a respeito do seu salário. E parte do seu salário eram as crias dos rebanhos, parte das crias dos rebanhos, os quais Jacó estava trabalhando para cuidar desse rebanho. E certa hora Labão dizia que as crias iam ser as pintadas, certa hora Labão dizia que o salário de Jacó seriam as crias com manchas, certa hora ele dizia que seriam as malhadas, mas Deus ele acaba percebendo as intenções de Labão e cuida para que as crias nascessem de acordo com o que Labão estava estipulando, mesmo Labão tentando enganar Jacó. E é muito interessante. Vamos ler a passagem. Por que você me enganou fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e das harpas. Como consequência das atitudes de Labão, Deus pede para que Jacó retorne a Canaã, com suas esposas e o seu rebanho e toda a riqueza que ele acumulou durante esse período trabalhando para Labão. E aqui a gente pode perceber um momento em que Labão se refere a cantar e a celebrar e a alegria com o uso de tamborins, o uso de instrumentos musicais. Podemos notar uma ideia parecida em Jó capítulo 21, versículo 11 e 12. Diz bem assim: eles soltam seus filhos como um rebanho, seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. E em Isaías 11 e 12 nós podemos ler: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas e liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas,
mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas realizam. Então, nós podemos perceber que os instrumentos musicais eram usados em festas, em banquetes, como uma forma de ter prazer em escutar as músicas que eram tocadas, que eram produzidas por esses instrumentos musicais. Os instrumentos também eram usados em celebrações de vitórias. Nós podemos ter, agora vai aparecer o slide, e tem alguns momentos da história do povo de Israel em que a gente pode perceber os instrumentos sendo usados para comemorar as vitórias pelas quais o povo estava passando. Mas hoje nós vamos ler apenas duas. Vamos ler a saída do Egito, que fica lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21. E também vamos ler a volta do exílio babilônico, que é mencionada por Jeremias no capítulo 31, versículo 4. Êxodo, capítulo 15. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Jeremias, capítulo 31, versículo 4. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Podemos notar, nessas passagens que acabamos de ler juntos, alguns aspectos em comum. Primeiro aspecto: mulheres tocavam os instrumentos e dançavam. Segundo aspecto: o uso de instrumentos é usado em conjunto com a dança. Terceiro aspecto: em cada exemplo existe uma comitiva ou uma caminhada. Por exemplo, a caminhada ao templo. Quarto aspecto: cada ocasião é uma resposta direta a uma grande vitória nacional ou local. Isto é, essas são celebrações extraordinárias e não estabelecem um momento de adoração. Embora houvesse a dança anual entre as filhas solteiras de Siló, em Juízes 21, versículos 19 e 23. E aspecto número 5. Essas celebrações foram eventos ao ar livre, ou seja, elas não ocorreram no tabernáculo, no templo ou na sinagoga. Também existiam as trombetas da proclamação. Bom, eu nunca servi ao exército, mas conheço algumas pessoas que serviram e elas me disseram que de manhã bem cedo, por volta das 6 horas da manhã, um soldado pega uma trombeta e toca ela bem alto para acordar o regimento. Agora vamos ler Números, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Números, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. O Senhor disse a Moisés: Faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será um sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Podemos perceber que as trombetas elas serviam tanto para poder avisar o povo que algum inimigo estava se aproximando, como também para poder participar de um momento de adoração a Deus. Durante os holocaustos eles tocavam trombetas. A gente acabou de ler que Deus pediu para que eles tocassem enquanto estavam fazendo as ofertas e enquanto estavam queimando o holocausto. Então ela era tocada ao mesmo tempo. E é interessante também que a forma de como essa trombeta era tocada influenciava na mensagem. Então, se os levitas tocassem de um jeito, numa determinada nota, significava alguma coisa. Se tocasse mais de uma trombeta, significava outra coisa. Então, a forma como era tocado o instrumento transmitia uma mensagem diferente. O primeiro exemplo de instrumentos musicais usados em um culto público fica lá em 1 Crônicas, quando Davi está levando a Arca da Aliança para Jerusalém.
E infelizmente na primeira tentativa a arca ela acaba caindo porque ela estava sendo puxada por um carrinho de bois. Os bois tropeçam e quando a arca está caindo, uma pessoa tenta segurá-la, mas ela morre, ela é fulminada. E após isso, a segunda tentativa, Davi ele faz do jeito que Deus pediu. Ou seja, pessoas específicas levam a arca. Levitas, apenas os levitas poderiam ter levado a arca. Então os levitas, eles levam a arca para Jerusalém. Então é feito de uma forma mais bem organizada. Então vamos ler agora 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 8. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas, na primeira tentativa. Capítulo 15, versículo 13. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então, havia um jeito para que eles pudessem levar a arca até o local que eles desejavam. Também percebemos que o uso dos instrumentos no culto público era restrito a um grupo, o grupo dos levitas. Então, em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25, vocês podem averiguar, vocês podem dar uma lida, fala a respeito da designação, né? Deus designou os levitas para que eles pudessem tocar esses instrumentos. E também é interessante a gente perceber que o uso deles era intimamente ligado ao sacrifício de animais. Ou seja, havia um momento específico para usar esses instrumentos, que era durante os sacrifícios de animais. Eles eram tocados durante os sacrifícios de animais. Então, examinando o Antigo Testamento, nos revela 5 exemplos do uso verdadeiro de instrumentos musicais na adoração pública fora do templo. O transporte da Arca de Deus para Jerusalém é o primeiro exemplo. 2. A cerimônia dedicatória festejando o acabamento do Templo de Salomão, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11 ao 14. 3. A cerimônia dedicatória festejada no acabamento da fundação do segundo templo, lá em Esdras, capítulo 3, versículo 10 ao 11. 4. A cerimônia dedicatória festejada no acabamento do Muro de Jerusalém, lá em Neemias, capítulo 12. E o 5. A procissão triunfal para Jerusalém e para o templo depois do Senhor derrotar milagrosamente o povo de Amon, Moabe e do Monte Sear, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 27 e 28. Sabendo que o culto na sinagoga não envolve nada dos rituais cerimoniais do templo e que um estudo do uso de instrumentos musicais no culto público na Antiga Aliança mostra que o uso deles era cerimonial e levítico, alguém esperaria que o culto na sinagoga fosse praticado sem o uso de instrumentos musicais? Na verdade, isto é exatamente o caso. Os judeus não usaram instrumentos do culto público, mas cantavam salmos a capela, porque eles consideravam instrumentos musicais no culto público como pertencendo ao templo. Então, nas sinagogas eles cantavam a capela, eles cantavam somente a voz, porque os judeus acreditavam que só poderiam usar instrumentos se estivessem no templo, fazendo holocaustos e ofertas. E uma parte muito legal é ver quais instrumentos eles usavam, né? Os instrumentos que eles usavam eram os instrumentos de corda, como a harpa, a lira e o alaúde, que a harpa é aquele, né? É um dos mais antigos, né? Aquele instrumento bem grande que tem várias cordas e na Grécia Antiga eles usavam muito também. A lira, né? Que é uma harpa pequenininha, uma harpa de bolso. E o alaúde, que é um instrumento bem legal. Parece meio que um violão misturado com um ukulele, uma viola. E ele tem uma aparência bem rústica, bem antiga. Também tinha uns instrumentos de sopro, como a buzina, o chofar, que lembra muito um berrante. As pessoas mais pro sul do país devem conhecer o berrante. É um instrumento que eles usavam um osso, né? O chofar é como se fosse um osso, e esse osso a pessoa sopra e sai um som. A trombeta, que já conversamos. A flauta, que era bem sofisticada e eles gostavam muito. E também o pífaro, que era espécie de um clarinete. Parecia com um clarinete o pífaro. É uma flauta bem fininha, bem legal. E também, não menos importante, os instrumentos de percussão, como o pandeiro, o sistro, os símbolos, as campainhas e os sinos.
E em contrapartida, no Novo Testamento verificamos que a música não é um elemento notável. Não há evidência de instrumentos musicais nas sinagogas descritas no Novo Testamento. Música na igreja parece estar ausente nos Atos dos Apóstolos, embora Paulo tenha cantado na prisão e louvores tenham sido apresentados nas igrejas. A única referência não duvidosa de música nas igrejas é em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Embora Colossenses capítulo 3, 16 e também Efésios capítulo 5, 19 possam muito bem se referir às atividades de adoração pública. De fato, nenhum instrumento musical é mencionado em relação com o culto das igrejas do Novo Testamento. Então a gente não tem uma menção explícita de um instrumento no Novo Testamento sendo usado em um culto público, o que nos faz pensar um pouco a respeito disso. Mas não podemos afirmar, a gente pode conjecturar, a gente pode usar os exemplos, comparar, mas afirmar que realmente não existiu ou que realmente não, porque a Bíblia se cala em relação a isso. Então essa parte fica com vocês e estudarem a respeito, um pouco mais a respeito. E por fim, as únicas referências de instrumentos no Novo Testamento pós-ascensão de Jesus Cristo ficam em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, capítulo 14, versículo 2 e capítulo 15, versículo 2. Bom, chegamos no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. A gente, fazendo uma breve recapitulação, nós entendemos que na Antiga Aliança, no Velho Testamento, pessoas específicas usavam os instrumentos. E esses instrumentos eram usados em alguns momentos específicos. E em relação à adoração, o culto de adoração, o culto público de adoração, era vinculado ao templo e somente os levitas poderiam usar em momentos específicos. E no Novo Testamento não é mencionado o uso de instrumentos. E a gente também percebeu que nas sinagogas eles não usavam, pelo fato de acreditarem que não poderiam. Mas a Bíblia ela não fala, ela se cala nesse momento. E é aí que a gente precisa nos aprofundar cada vez mais. Bom, espero que eu tenha exposto um pouco sobre os instrumentos na Bíblia para vocês. Recomendo que continuem estudando. Minha função hoje não é convencê-los, mas sim passar a verdade bíblica e mostrar o que a Escritura está ensinando, né? Deixar a Bíblia falar. Então hoje eu estou imparcial. Mas se você quiser conversar comigo a respeito sobre isso depois, para saber o que eu acho, o que eu estudei, o que eu entendo sobre isso, pode chegar junto, mandar uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, que a gente vai conversar e a gente vai estudar junto a Bíblia para entender um pouco mais sobre isso. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês de novo. Vamos encerrar com uma oração. Santo Deus e poderoso Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para que a gente pudesse ler, aprender e entender qual é de fato a Tua vontade, Pai. Nós entendemos que esse é um assunto muito complicado, que talvez muito pouco entendido, Pai, e talvez ele superdimensionado, Senhor. É um assunto superdimensionado que provoca, infelizmente, muita divisão na nossa irmandade. E, por favor, Deus, nos ajuda a colocar o que é principal no lugar do que é principal e o que é secundário no lugar do que é secundário, Pai. Por favor, que o Senhor abra o nosso entendimento e que a gente seja capaz, independente das consequências, independente das circunstâncias, de amar o nosso irmão e entender que tudo que nós fazemos é profundamente baseado na Tua palavra e na Tua vontade, e que o que nós não fazemos também é importante, porque nós deixamos de fazer algumas coisas para poder honrar a Ti, para poder evitar alguns problemas, Senhor. Então, por favor, nos dá sabedoria para poder lidar com essas situações e continuar amando os irmãos. E não ser como os fariseus e tratar coisas que o Senhor trata de forma secundária como forma principal, como quando os fariseus pegaram a tua santa lei do sábado e distorceram totalmente, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, por favor, ilumina os nossos corações e nos dá uma boa semana. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.